Olá, gente querida. Hoje é o dia 1º de novembro. Inicia o penúltimo mês do ano. Nós estamos na 31ª semana do tempo comum. E neste mês de novembro, de modo especial, em preparação para o Advento, nós refletimos sobre a escatologia, sobre os últimos tempos. O texto de hoje já está um pouco nesta linha. É a última cena da sessão do banquete, no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. E eu agradeço a você pela sua fidelidade, pela sua perseverança, porque todos os dias aqui estamos juntos, lendo e meditando a Santa Palavra de Deus. Você que me acompanha pelo canal do YouTube, você que me acompanha pela Rádio Maria, ou também por meio dos podcasts. Lucas 14, de 15 a 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou os seus empregados dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como eu já disse no início, estamos concluindo a sessão que no Evangelho de Lucas é conhecida como sessão do banquete. Lucas 14, de 1 a 24. Aqui dentro estão 4 subunidades. Do versículo 1 ao versículo 6, já no ambiente da festa, do banquete, na casa de um fariseu que o convida para uma refeição, Jesus cura um homem hidrópico. Versículos 7 a 11, Jesus conta a parábola da escolha dos melhores lugares na festa do banquete do casamento. Versículos 12 a 14, o texto de ontem, Jesus fala sobre a reciprocidade. Muitos convidam os parentes, amigos ricos, pessoas que os podem convidar. Jesus diz que se deve convidar absolutamente aquela pessoa que não pode retribuir o convite. E assim receberemos de Deus, na ressurreição dos justos, a recompensa. No texto de ontem, Jesus já introduz a temática típica da escatologia. E hoje, versículos 15 a 24, temos esta parábola que fala da recusa ao convite. Os primeiros convidados recusaram ao convite
daquele Senhor. Olhemos então mais de perto para o texto. O mês de novembro, como disse, geralmente é dedicado de modo especial à reflexão sobre a escatologia, os últimos tempos. Somos convidados a refletir sobre morte, sobre ressurreição, sobre juízo particular, sobre juízo universal, sobre céu, inferno, purgatório, sobre a esperança cristã, sobre o destino último da vida e da liberdade do ser humano. Assim, nós começamos com a celebração de Todos os Santos. Teoricamente é hoje, dia 1º de novembro, mas no Brasil nós transferimos para o domingo, exatamente para que mais pessoas possam celebrar esta grande solenidade. Nós podemos falar que há os santos já no céu, em Deus. A teologia antiga chamava de igreja triunfante. Amanhã, dia 2 de novembro, celebraremos a comemoração de todos os fiéis defuntos. Podemos falar da igreja purificante, a igreja que está em processo de purgação a caminho do céu. No final do mês de novembro, nós celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E logo também depois, iniciaremos o tempo do Advento em preparação para o Natal. Como se vê, este mês é todo ele dedicado a essa reflexão sobre a esperança cristã, sobre o destino último de cada ser humano. Jesus conta uma parábola no texto do Evangelho de hoje, como resposta à possível presunção de alguém. Um homem que estava à mesa diz para Jesus: "Feliz aquele que come o pão no reino de Deus." Um homem preparou um banquete, enviou os seus empregados para convidar os convivas. Muitos foram convidados e aceitaram os convites, porém, no primeiro momento, na hora em que os convidados vieram para confirmar, eles começaram a apresentar desculpas. Um diz que comprou um campo, precisa ir vê-lo. Outro diz que comprou uma junta de bois, 5 juntas de bois, precisa testá-las, experimentá-las. Outro diz que casou, está em lua de mel. E vão se sucedendo as desculpas. As desculpas se assemelham às preocupações do mundo, lá daquela parábola do semeador. Negócios, trabalho, família. Embora sejam atividades boas, não deveriam ser empecilho para a experiência do reino de Deus. No fundo, o que Jesus quer nos dizer é que é preciso trocar o bom pelo ótimo, o bom pelo melhor. O homem então envia o empregado para convidar pelas praças, ruas, convidar os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Pobres e impuros são os novos convidados. Manda uma terceira vez. A universalidade deste banquete é impressionante. Chega quase a forçar as pessoas a virem para o banquete. E os empregados vão pelos atalhos, pelas encruzilhadas, pelas estradas, chamando e conduzindo todo mundo para o banquete. Conclusão: o banquete, obviamente, é sinal de aliança. Muitos deram desculpas esfarrapadas. Estes não provarão a alegria do banquete que lhes foi preparado. A parábola pode ser aplicada aos judeus, que rejeitaram o convite para a nova e definitiva aliança e não aceitaram Jesus como Messias e Redentor.
Mas a parábola também pode ser atribuída, pode ser aplicada a cada um de nós. A universalidade da salvação é oferecida a todos. A generosidade do anfitrião, daquele que prepara o banquete, não está condicionada pela quantidade de comensais, de convidados, ou pela qualidade dos hóspedes. Ele tem a alegria de acolher, ele tem a alegria de oferecer o melhor banquete. E aí é bonito perceber que os marginalizados são os convidados especiais de Deus. Muitas vezes nós, homens e mulheres de igreja, que participamos de missa, celebramos missa, lemos a palavra, conhecemos algo da fé cristã, muitas vezes imaginamos que o banquete é nosso, é nossa propriedade particular. Besteira, bobagem grande. A universalidade do banquete, a generosidade do anfitrião, a generosidade de Deus oferece o seu banquete a todos, de modo especial aos pobres, aos impuros, aos pecadores e marginalizados. Acolhamos o convite de Deus e participemos deste banquete, a aliança que nos foi preparada. Esse banquete é também sinal pré-figurativo da própria Eucaristia. Façamos de cada Eucaristia um momento profundo de comunhão com Deus e de comunhão com os irmãos. E tiremos de cada Eucaristia as consequências práticas, pastorais, missionárias, éticas para a nossa vida. Agora, no dia 11 ao dia 15 de novembro, em Olinda e Recife, acontecerá o 18º Congresso Eucarístico Nacional. O tema é exatamente pão em todas as mesas, para que a gente possa compreender que quem celebra a Eucaristia também se compromete em compartilhar o pão com os irmãos famintos. Acolhamos o convite de Deus e participemos do banquete da vida como convidado, mas sempre aberto para acolher os de fora, acolher os pobres, os pequeninos, os doentes, os impuros e pecadores. Parece que na parábola estes são os preferidos de Deus. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Preparemo-nos bem para o advento do Senhor.